Bom, então como eu estava dizendo, né, no 13 de junho teve essa grande ação, né, da polícia jogando as bombas, que o número eu já relatei para vocês. E assim, foi logo no começo desse conflito entre a polícia e os manifestantes, né, que um conflito na verdade era um conflito mais ideológico e verbal do que físico, né? Quando a gente usa a palavra conflito, a imaginação às vezes flui e parece que estava acontecendo uma guerra, mas não era isso, era uma situação só de bloqueio das vias, né, as pessoas na rua. E quando iniciou esse ato de distribuição de bombas e armas, minha primeira reação, na verdade, foi me esconder, assim, sabe? Eu corri dali de perto, eu estava próximo dos policiais, corri e eu fui para um posto de gasolina que tem ali na Rua da Consolação, me escondi ali no posto, só que eu fiquei com medo porque as bombas estavam caindo na direção do posto também. Aí eu fiquei preocupado, sei lá, de uma bomba de combustível ali explodir. Saí do posto e fui para uma banca de jornal e fiquei atrás da banca, assim, me protegendo, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, não foi tipo ser um fotógrafo e registrar aquela cena. Eu pensei muito no meu físico, sabe? Na minha segurança física mesmo. Pra mim não tinha mais fotografia, não tinha profissional ali, tinha a minha segurança física mesmo. Então fiquei por alguns minutos escondido atrás de uma banca de jornal. Aí tinha muito gás lacrimogêneo e as bombas não paravam, então todo mundo que estava parado ali, nessa mesma posição que eu estava, começou a passar mal, vomitando. Mulher principalmente, assim, tinha umas meninas muito jovens, assim, muito próximo da idade de vocês, assim, que assim, não estava aguentando aquela situação, que era a primeira vez que estava numa situação dessa, de inalar gás lacrimogêneo. Então, eu lembro até de uma menina que passou correndo, assim, perto dessa banca onde eu estava, e tinha muito lixo, né, que era uma noite de... Acho que os moradores daquela região colocam sacos de lixo pra rua, né? E aí tinha muito saco de lixo, ela foi correr, tropeçou, caiu assim na calçada, eu fui lá, levantei ela, peguei uma camisa que eu tinha assim, que eu tava usando assim como máscara de proteção, coloquei no meu rosto, coloquei no rosto dela, ela saiu chorando, eu voltei com um pano no meu rosto, fiquei me protegendo. Só que aí teve uma questão de segundos assim que essas bombas, o estouro das bombas pararam, então tinha muita nuvem de fumaça. Eu falei, é agora que eu vou sair daqui, né? E aí eu resolvo sair de trás da banca do jornal e saio com a câmera fotográfica em punho, né? E aí eu vejo a tropa que estava atirando no meio da rua, assim. E aí tinham muitas pessoas assim do meu lado ainda, manifestantes, outros fotógrafos, reclamando com a polícia, né? Porque que eles estavam fazendo aquilo. E aí eu comecei a fotografar essa ação, né? Esses policiais parados, assim. E aí voltou de novo essa onda de bombas, assim. Aí quando eu baixei a câmera, eu senti o impacto da bala no meu olho, assim, né? Foi, assim, pegou direto no olho, e aí eu comecei, a dor era terrível, eu comecei a gritar desesperadamente pedindo ajuda, socorro, comecei a perder muito sangue, e aí um professor que estava participando da manifestação, ele viu aquela situação, tanto de sangue que eu estava perdendo, e me socorreu, me tirou daquela próxima ali daqueles policiais. Então, assim, a violência, né, daquela ação policial, ela me atingiu diretamente, sabe? De maneira assim muito covarde, que eu costumo dizer, porque não tinha um confronto, sabe? Não tinha nenhuma situação de perigo para os policiais que estavam atuando naquela noite, assim. Eles não estavam sendo agredidos, sabe? Eles não estavam com a vida deles em perigo para pegar uma arma e atirar contra a pessoa, sabe? Nem isso justificaria, mas talvez num ato humano de legítima defesa, né, o ser humano é capaz de fazer isso. Então, foi um ato muito covarde, né, aquela violência. A partir daí, o que isso causou na minha vida foi um impacto muito terrível, porque eu perdi uma visão, né, eu passei a ser uma pessoa com uma deficiência visual, né, então toda a minha vida transformou.
né? Principalmente a minha vida pessoal, desde a forma como eu me comporto dentro da minha casa. Na época eu morava em um sobrado, então tem escada dentro de casa, então o fato de eu ter que subir dessa escada, né, me fez ser mais lento, né, para subir uma escada, ter que ficar olhando para baixo, tudo, até pegar uma garrafa, eu preciso virar o rosto todo assim, pegar a garrafa, colocar no lugar, sabe? Então, enquanto eu estou fazendo isso, tendo que olhar para as coisas que eu estou fazendo, minha atenção com o resto, essa visão periférica, eu não tenho mais, né? Então, sei lá, eu coloco uma garrafa aqui, eu não estou vendo ela, não estou vendo, né? A visão periférica, ela foi arrancada de mim. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado, fazer isso, para não derrubar. Mas se em algum momento eu estiver falando com vocês assim e estiver meio que empolgado falando, eu vou causar um pequeno acidente. Então são coisas pequenas assim no meu cotidiano de vida que me afetaram, e isso afeta psicologicamente. Porque quando você sabe que você derruba uma garrafa, um copo, porque você não está enxergando, automaticamente eu lembro o motivo com que me fez não enxergar, não poder mais enxergar. E aí me lembro da violência, sabe? Que foi através de um ato de violência, de um policial, a comando do Estado, a mando do Estado, né? Então isso me deixa muito inconformado, assim, de certa forma até um pouco revoltado. E não aceitar, né, o que me aconteceu. Profissionalmente a mudança também afetou bastante, porque embora o fotógrafo feche um olho e utilize apenas um ali com a câmera, né, no rosto para fotografar, a fotografia ela não é feita só desse gesto, né, só da câmera no teu rosto. Antes de fotografar, a maioria das fotografias a gente produz antes mesmo de apertar o botão. Então eu estou enxergando, eu estou observando o que está acontecendo, né? E aí eu vejo essa fotografia antes, né? Todo fotógrafo é assim, não é nada especial meu. Você vê essa fotografia e você pensa sobre essa imagem e vai lá compor, né? A câmera é um objeto de composição de imagem. Então hoje a minha visão é periférica, né? Eu não consigo mais enxergar como uma pessoa comum. Então hoje eu estou observando menos, né? Eu enxergo menos, né? Eu observo menos do que uma pessoa comum. Então essa mudança afeta o meu lado profissional também, né? Como um fotógrafo vai, né, demonstrar a mesma capacidade de enxergar como uma outra pessoa que possui a visão 100%, sabe? Eu tenho uma deficiência. É óbvio que é uma deficiência que não me impede de executar fotografia, porque ainda tenho um olho, fotografia é enxergar. Mas ela me reduziu essa minha possibilidade a 50%. Então é uma mudança considerável. Se você for pensar que o meu instrumento de trabalho são os olhos, é o ato de enxergar, não é a câmera. A câmera é apenas a ferramenta de trabalho, né? A câmera é como, costumo dizer, é como um pedreiro que tem um martelo, sabe? Se ele não tiver as mãos, ele não vai conseguir ser pedreiro, né? Se ele também não tiver a ferramenta, o martelo ali, ele também não vai conseguir derrubar uma parede, construir algo, né? Então a câmera tá aí, né? É possível ainda utilizar ela como uma ferramenta, mas a minha capacidade de execução do meu trabalho ela foi limitada assim por conta dessa violência.